queria dizer é que a gente da Vaca sente muito que seja uma mulher cis que esteja hoje mediando a mesa. É uma falha, e eu acho que, enfim, não é por acaso, é representativo, é isso mesmo. E eu acho que a tendência é que elas ocupem cada vez mais os espaços, e aí fica o convite para todas as mulheres trans que vão estar aqui hoje. Cheguem junto da Vaca e, enfim, o espaço é nosso. Sejam vacas também. Então, a história de Lorena, esse vídeo eu tenho muito orgulho dele, porque enfim, ele foi muito trabalhoso e eu acho que ele é um material legal. Lorena, ela teve que abrir mão da transição dela, ela estava, se eu não me engano, há 2 anos fazendo a transição hormonal e ela não conseguia emprego como mulher trans. E aí ela teve que voltar a se vestir como Guilherme para ser aceita no mercado de trabalho, e ela conta a história dela no vídeo. E pronto, depois eu chamo as moças. Foi criada de uma forma muito machista, pode-se dizer, muito aquele povo de raiz mesmo, de o homem nasceu para a mulher para o homem, e é isso. Até depois de assumida como homossexual, né, que era o que eu achava, né, ser, né, porque eu não tinha o conhecimento daquilo. Eu ainda tinha um certo medo, uma certa frustração. Um dia eu fui para um seminário, né, onde falava-se sobre transgêneros. Inclusive foi um amigo meu, Jatias Danilo, que me levou. Onde lá eu conheci Cristiane Falcão, né, que além de ser uma mulher trans, é também uma psicóloga. Né, e no final da palestra, né, eu vi que muitas coisas se encaixavam com aquilo que se passava comigo, né? Comecei a me hormonizar, botei mega e botei a primeira roupa feminina e saí na rua olhando para todo mundo e me sentindo meio que com medo da reação das pessoas. E daí eu fui deixando Lorena aparecer, deixando Lorena acontecer, né? E amei a situação de poder andar de cabeça erguida como Lorena. Lorena, na verdade, era uma pessoa que não se importava com o que os outros falavam. Guilherme não, Guilherme é muito prendido, é muito preso, é muito medroso. Lorena não, Lorena já é aquela mulher que dá a cara a bater e... Ah, eu vou brigar por você, né? Nem por mim, é por você, sabe? E tipo, Lorena não tinha medo da sociedade, ela fazia aquilo que ela se achava bem, sabe? Infelizmente, nós sabemos que a índice de emprego para travestis e transexuais existe, mas é muito inferior, muito inferior. Então, tipo, eles julgam por aparência, não é pelo seu currículo. Tá ali um currículo extenso, sou cabeleireiro, maquiador, sou isso, sou aquilo. Mas no final das contas, só porque tem a foto feminina e o nome masculino, aquilo acaba, né? Você já é descartado no mesmo instante. Não adianta você ter um currículo perfeito, se a sociedade discrimina isso, principalmente para empregos que trabalham muito com o visual, né? Então, devido a essa situação, eu fui obrigada a desistir da fase de Lorena. Assim, antes de eu desistir, né, eu tive uma proposta de emprego. Eu estava passando por uma situação difícil, onde estava com um aluguel atrasado, não tinha nada para se comer, né, e nisso eu tive a opção de me prostituir ou desistir da figura feminina para conseguir um emprego, né? Que na verdade eu já tinha ganho a proposta de emprego, que foi numa empresa grande de cosméticos até, né? Mas que não fazia aceitação de travestis e transexuais, né? O meu currículo eles acharam muito bom, mas eles falaram que para eu entrar na empresa eu tinha que manter um padrão masculino, né? Me vestir de forma masculina. Daí
eu recebi essa proposta na quinta-feira, uma quinta-feira. Aí eu fiz, vou ver o que é que eu posso fazer para persistir com Lorena, né? Continuar sendo a Lorena. Então, tipo, devido a isso, eu imaginei a prostituição. E daí eu ainda fui durante 3 dias, na sexta, no sábado e no domingo. E para mim foi uma experiência muito forte e ao mesmo tempo muito pesada. No primeiro dia eu fiz com alguns clientes, né? Saí com alguns clientes, né? E no final das contas eu fui assaltada. Primeiro dia que eu saí eu fui assaltada. Levaram toda a quantia que eu tinha arrecadada. No segundo dia eu saí com uma pessoa e tipo, acabou que ela me expulsou do carro e eu fiquei sem receber o dinheiro, que também foi frustrante aquilo, quase eu apanhava, né? E no terceiro dia eu recebi ameaças até mesmo das outras garotas de programa. Então eu resolvi que aquilo não era pra mim, não dava certo pra mim. Me empurraram o Guilherme, né? E Guilherme que eles querem, então pra ter Guilherme, então vou procurar com que eles façam uma aceitação geral. Porque eu tive que abrir mão de muitas coisas para hoje em dia ter um emprego, para ter uma vida digna, né? Socialmente falando. Né? Então é isso que eu quero, pelo menos essa vida digna que eles tenham a oferecer a Guilherme e não a Lorena. Tem uma certa mágoa, sabe? Porque não foi uma escolha de, tô bem, né? Mas fazer o que? É o que tem pra hoje, como diz minha mãe. O que foi mais difícil pra mim nessa situação da mudança foi o ele novamente. Que eu bati tanto na tecla de ele não, ela, ele não, ela, ele não, ela. E hoje em dia alguém falar ele, eu ter que engolir o ele, sabe? Devido a uma situação de que, de certo modo, a sociedade me obrigou. Eu posso dizer que eu precisei abrir mão das vestes. Hoje em dia eu me sinto mais seguro, né? Pode-se dizer, agora tem que falar assim, me sinto mais seguro de dizer, eu sou a Lorena, eu sou mulher trans, mas eu não exatamente preciso das vestes para ser uma trans. Né? E eu tenho esperança de que um dia eu possa voltar a me vestir da forma que eu me sinto bem, possa me olhar no espelho e dizer, agora sim. Agora adequei o corpo ao espírito. Lorena é tudo. Várias Lorenas por aí afora, para que elas não precisem se desfazer daquilo que são, para que pudessem, né, ter uma vida digna, uma vida sucedida. Né? E é isso, gente. Eu parabenizo a todos que estão aqui presentes, lutando pelas causas femininas, lutando pelas causas das mulheres trans, das travestis também. Né? Inclusive eu trouxe minha amiga aqui, Maria Júlia Maju, participa lá em Camaragibe, São Lourenço e Paudalho, né? Paudalho com o movimento Logo Ser Luz, que abraça todas as causas de direitos humanos. Né? E eu estou junto com essa batalha, lutando. E hoje a gente veio até conversando sobre uma coisinha. Ela fez Guilherme, que esse é o meu nome biológico, pode passar 1, 2, 3 anos, mas tu já tivesse tua primeira desistência, já tá na segunda, mas tu vai tentar uma terceira vez. E é isso que eu vou fazer.
Fabiana. E Fernanda também chegou. Fernanda chegou? Pode apresentar. Fernanda Falcão e nossa amiga Mazô também, que é lá de Camaragibe, também é do movimento trans, que está aqui presente. Queria agradecer a todos os presentes. Então, aproveitando o gancho da história de Lorena, eu queria compartilhar com vocês uma estatística bem triste, que é que 90% das trans se prostituem. 9 em 10, isso é muita coisa. E isso, na verdade, é uma historinha muito parecida de todas as trans, né? Começa com hostilidade em casa, uma evasão escolar que chega a 80% em Pernambuco, segundo a Alma Trans. Consequentemente, uma deficiência na qualificação e a prostituição. E aqui, na verdade, a gente tem mulheres que conseguiram romper esse ciclo, né? E aí eu vou pedir para a Cris, então, falar um pouco sobre essa parte. Boa noite, pessoas. Realmente é uma coisa muito séria, né? Quando a gente fala ser mulher é muito bonito, mas muito difícil, porque você matar um leão e uma cobra todos os dias. Então, e ser uma mulher trans é muito mais ainda, porque você já começa a pagar com sua própria carne, com seu próprio visual, porque você já não se identifica com aquele corpo que você nasceu, sua alma é completamente outra. Então você já começa a sofrer dentro de casa, com sua família, depois no colégio, e até como ela acabou de falar, não que eu recrimine, né, a prostituição, porque também fui prostituta durante 20 anos, porque como a Lorena mesmo disse, emprego para pessoas travestis e transexuais é muito difícil. Eu vim conseguir meu primeiro emprego, que foi graças ao nosso antigo governador, finado Eduardo Campos, que deu essa oportunidade à sua primeira transexual contratada pelo governo do estado a trabalhar. Então, infelizmente, né, ele se foi. E assim, a gente está tentando continuar esse trabalho. Graças a Deus já somos em 5, né? Porque tem Fabiana, tem Maria Clara, tem Fernanda e Carla. Então, mas são 5 no meio de 5.000, né? Então é uma luta assim que a gente vive aí traçando, né? E passando pelos preconceitos dentro e entre nós mesmos, né? Porque se nós mulheres não se unirmos, não dermos as mãos, a gente vai continuar sendo apedrejada e continuar sendo assassinada aí nas avenidas e sem nenhum crime sendo solucionado. Pela graça e a misericórdia, nós entramos também, né, com todo direito, que nós somos mulheres, pela Lei Maria da Penha, né? Porque nem isso a gente tinha direito, nós apanhávamos nossos maridos, nossos companheiros, não podíamos denunciar, porque se a gente fosse numa delegacia, a gente sofria aquela discriminação e aquela violência pela segunda vez, tanto pelo policial, pelo delegado, por aquele que fosse nos receber. Então muitas delas tinham que permanecer naquela violência porque não tinha coragem de denunciar. Então, quando as pessoas pensam a nos julgar unicamente pelo nosso sexo biológico, se lembre que nossas dores e nossas delícias são muito parecidas. Nós, mulheres trans e as mulheres cis, sofrem quase as mesmas dores e as mesmas delícias. Então, antes de pensarem a fazer certas comparações, lembrem-se que todas nós sentimos dores, choramos, sorrimos, morremos, somos assassinadas, sofremos preconceito no trabalho, sofremos preconceito porque somos negras. Imagine negras, transexuais e pobres. Imagine o quanto é grande
esse preconceito. Então, para não me alongar muito, porque eu acho que o mais interessante é a gente explanar depois, eu passo a palavra a Maria Clara. Você, nega maravilhosa. Vocação. Axé para quem é de axé, bênção para quem é de bênção. Antes de tudo, eu tenho que agradecer ao meu povo negro, né? Porque eles morreram e morrem para que eu estivesse aqui no poder de fala, não servindo um cafezinho limpando o chão, que é a normativa que ainda impera nesse país negro e racista. E meu nome é Maria Clara, né? Eu sou a primeira mulher transexual a compor um mecanismo, que é um órgão de monitoramento e fiscalização em locais onde tem pessoas privadas e restritas de liberdade. Sou uma mulher periférica, né? De uma família também que não teve oportunidade. Minha mãe é semi-analfabeta. E que me passaram para mim todas as violações que para eles foram construídas, né? Ou seja, eu não tive direito à família como as demais. Tive que sair de casa muito cedo, então eu não construí aquilo que está no ECA. Porque o ECA, no artigo 5º, diz que toda criança e adolescente em formação tem garantia a família, a educação, que é o básico para a nossa construção enquanto ser. E eu não tive essa oportunidade, né? Então eu tive que sair de casa pela minha condição, pela minha identidade de gênero. E cheguei na rua, eu não fui aceita pela minha identidade, pela minha condição de gênero e também pela minha raça, cor. E aí eu sofri as violações das violações. E eu queria entender o porquê que tudo aquilo passava por mim, porque eu era tão violentada. Nós estamos discutindo aqui uma questão do feminismo, né? Que vai muito focada vagina-pênis. E nós, numa conversa completamente informal, mas para mim que foi de grande valia, a gente estava falando que dentro do movimento feminista, as mulheres trans são vistas de uma certa forma, bem como os nossos maridos são vistos dentro do movimento trans de uma certa forma, né? E despindo dessa carne que é tão oprimida e tão opressora, nós somos seres humanos e humanas, que a grande maioria aqui somos humanas, né? E aí precisamos entender, precisamos levar para a grande maioria que a tua dor e a tua delícia, como falou Cristiane, é a minha dor e a minha delícia também. Somos mulheres, independente de vaginas e pênis, cabelos crespos, cabelos lisos, lógicos, e entendemos que temos nossas especificidades, né? Mas aqui estamos discutindo com pessoas que têm um entendimento, que buscaram esse entendimento. Eu falo de particularmente sobre mim, né? Que fui negada, fui violentada, fui estrupada por agente público, né? Nessa questão da sobrevivência, quando se traz. Quando me perder, vocês me puxem, viu? Porque é tanta coisa para falar que é babado. Quando eu caí na prostituição, eu caí por uma necessidade, por essa negativa que diziam que eu pertencia só a este mundo, né? E eu era estrupada, era violentada por agente público, e grande maioria policiais negros, que não se reconheciam mais enquanto homens negros, porque estavam no seu local de conforto. E quando eu chegava nas delegacias para prestar queixa, eles zombavam da minha cara e eu voltava para o meu mundo sem ter o dinheiro de comer, da minha sobrevivência. Então eu descobri que eu precisava desse lugar. Que a prostituição não tem só o seu lado negativo, né? Como a gente tem um lado pejorativo da coisa. Existem muitas meninas que precisam da sobrevivência, precisam desse lugar. E esse lugar que nos traz nossa identidade de gênero, porque os homens que estão com as mulheres cisgêneras, eles saem da sua opressão e vão para lá buscar esse conforto, que inconscientemente eles dizem aí, sou homem e não deixam de ser, porque estou pegando o seu oposto, né? Estão lá buscando o seu oposto na condição de gênero. Mas eles vão lá, nos envaidece, dando um dinheiro, R$150, nenhum trabalhador consegue R$150, mas nós, enquanto profissionais de sexo, conseguimos sim. Né? Então ele não tem só o lado obscuro. Mas aí o que é que a gente traz enquanto discussão? Que a gente não só tenha esse viés, né? Que as meninas não precisem ter que abandonar ou ser expulsas da sua família e viver à margem da sociedade, né? Ainda mais a margem e a negativa social, que o Estado não nos garante a proteção.
E eu também tive que vencer essa barreira, né? Retomei os meus estudos, voltei ao meu estado e conheci uma instituição de pessoas vivendo com HIV. Chegando nessa instituição, eu descobri também que eu era uma pessoa deficiente e limitada, porque eram pessoas vivendo com HIV. Eu disse, como é que eu vou abraçar? Como é que eu vou tocar? Ora, eu sentia as minhas dores quando as pessoas diziam, além de viado é preto, né? E porque eu não podia abraçar as pessoas vivendo, eu vi que era um problema que era meu, e eu precisava romper para me fortalecer enquanto sujeito de direito. E aí foi onde eles me disseram, olha, você pode envelhecer com dignidade, você pode conquistar seus espaços, que é seu, é legítimo, é teu. E aí eu fui buscando esse lugar, cheguei ao mecanismo, eu disse, pronto, agora eu estou no meu lugar de conforto, né? Consegui ser aprovada no concurso, né? É um protocolo internacional da ONU. Foi notório no mundo inteiro que eu era a única mulher transexual a estar nesse lugar. A única mulher a estar nesse lugar. E eu me senti, eu disse, pronto, agora eu estou representando uma população e eu vou levantar a bandeira, porque é isso que eu tenho em mente, e é isso que eu faço, né? Eu tenho como referência, eu tenho Zumbi, eu tenho Martin Luther King, eu tenho Dandara, que são o meu povo negro, que morreram, e quantos outros morrem, né? E eu sou mais uma que entrego a minha vida pela uma população invisibilizada e negada. Uma certa vez nós fomos ao presídio de Santa Cruz do Capibaribe, vocês podem procurar lá no Google. E esse presídio tinha só 15 detentos e 4 funcionários, agentes penitenciários e os outros policiais militares que faziam a guarita. E nesse momento a gente entendia que ia ser um local super fácil da nossa habitação, do nosso monitoramento. E em um certo momento o agente penitenciário chegou e disse, seu nome é José e eu vou ter que lhe chamar de José. Eu falei, tentei sensibilizar aquele senhor que era insensível, falar sobre portaria, tal. Vi que ele era irredutível de sua opressão, ele não ia sair desse lugar de opressor, né? Do machismo, que nós todas somos vítimas, e ele também é vítima desse lugar. E eu vi que ele era redutível, eu saí. Mas, em um certo momento, ele reforçou que não ia respeitar, mesmo eu estando no meu local de funcionária de Estado, e estando enquanto autoridade, bem como ele. E eu tive que me impor, né? Porque a lei é bem rígida, a lei que institui o mecanismo. E eu disse para ele me respeitar. Ele falou em alto e bom tom, porque a equipe do mecanismo era e é composta por mulheres, né? E ele disse, eu não vou respeitar viado e preto. Nossa, aquilo ali, até então, era coisa que eu escuto no meu dia a dia. Mas ele puxou uma ponto 40 e botou na minha cabeça, né? Ou seja, o que caracteriza uma tentativa de homicídio. E aí a gente vê que eu não estava na minha situação de conforto. Qual a diferença eu estar no local de prostituição, sabendo quem são meus inimigos, porque eles não são ocultos, e estando no meu local de conforto, não sabendo quem são meus inimigos, né, invisíveis, o oculto. E aí eu vi que eu não estava em local nenhum de conforto. E eu vi que eu estava completamente vulnerável, né, sofrendo, sendo vítima do machismo, que diz, por eu ser mulher, independente de ser mulher transexual, eu sou uma mulher negra, de comunidade periférica, que estava no local completamente de inversão de valores, porque eu estava, enquanto perita, vistoriando um homem branco, o homem que estava no poder, e ele não entendia, ele não aceitava esse lugar, e tendo que ser chamado de doutora e senhora por ele não quis chamar, e eu respeitei, né? Mas ele não conseguiu me respeitar, porque ele é filho da opressão, ele entende o machismo, que ele é o poder, enfim. E para não me prolongar mais, né? Porque aí a gente abre para a discussão, para as perguntas e questionamento. Eu estou hoje sobre a proteção, né? Eu estou sendo assistida pelo Serviço de Proteção, que é o PEPDH, que é o Defensor de Direitos Humanos. Nós hoje tivemos uma ouvida na corregedoria da SDS, o qual estava o agente penitenciário também. Então foi um mal-estar, eu não tive estrutura emocional, eu temi pela minha segurança, porque eu não sabia quem era. Como eu falei para vocês, eu não sei onde estão os meus inimigos agora nesse local que eu estou, porque existe um corporativismo que é terrível, e aí a gente pode conversar
mais, ou então vocês entrem na internet que aí tem muita coisa, para falar que essa Lorena, essa Cristiana, essa Reimile, essas Fernanda, somos nós, né? Mulheres cisgêneras, com o sexo biológico definido ou não, mulheres que são aceitas no movimento feminista ou não, somos uma só, né? Somos vítimas desse machismo, dessa opressão, e que precisamos tirar isso do nosso DNA. Entender que somos humanas e humanos dentro de nossas especificidades, dentro de nossa fragmentos enquanto pessoas de direito. Então aí eu vou abrir para as outras meninas exporem também a sua vivência, para que daí vocês nos questionem. Muito obrigada pela oportunidade. De forma de como deve colocar o cabelo, de forma como deve sentar-se, também agir perante um padrão que é estabelecido, que é homem para impor o que é ser mulher, que é ser inferior. Assim eles têm essa ideologia. Meu nome é Reimile Mainardi, eu sou ativista do movimento trans. Também coordeno uma ONG aqui em Pernambuco, que é a NATRAP, que é a nova associação de mulheres travestis e mulheres transexuais de Pernambuco. O estado de Pernambuco tem duas instituições a nível estadual que luta e abraça a causa trans, que é tanto a NATRAP e também é a MOTRANS, que é a da companheira Chopeli. Também faço parte da Rede Nacional de Pessoas Trans, que é a Rede Trans. Inclusive, é a única rede no Brasil, atualmente, que está captando todos os assassinatos e violações de direitos humanos dessa população. Você coloca lá no site navalha.com.br. Falar do feminismo e do transfeminismo na nossa população é algo que às vezes me preocupa, pois dentro do feminismo existe uma população de mulheres feministas que nos reconhecem como mulheres de direitos de lei na luta contra o machismo por essa sociedade sexista, sexual, por essa sociedade transfóbica, lesbofóbica e bifóbica. Como também dentro do feminismo existem as mulheres feministas radicais, que já nos exclui, que nos oprime de forma que um órgão genital é algo que vai excluir de um meio, de um grupo, que ela tem como ali medo, é como se fosse violentar elas enquanto mulheres, mas que nossa realidade é totalmente diferente. A gente tem notícias, vê na nossa realidade todos os dias, não são nós. Eu já escutei falar de algumas feministas que dizem assim, não me reconheço enquanto mulher pela genitália que você possui, que isso pode me violentar. Inclusive, eu também não quero que você entre no banheiro feminino. Eu faço, tá ok. Agora eu vejo que no dia a dia a gente não tem notícias de são as mulheres travestis ou mulheres transexuais que entram no banheiro ou que tentam barbarizar com as mulheres, estuprá-las ou até mesmo tentar violentar elas. Não, são homens heterossexuais. Então, por que não, através dessa concepção, dessa ideologia, você já não nos entender, de fato, as mulheres que realmente somos e já nos respeitar a nossa identidade de gênero e não nos oprimir. Não estou oprimida que nós somos, uma vez que nós, enquanto mulheres trans, somos oprimidas por todo esse machismo dessa sociedade ideológica, irracionária, conservadora, sexista. Vocês também, mulheres cis, também são aí totalmente oprimidas por esses mesmos seres, esses mesmos seres de opressão, também oprimida da mesma forma, onde uma mulher, seja ela cis ou trans, ela não pode colocar uma roupa curta, que ali o homem já se achou o direito de querer utilizar ela como objeto sexual, de querer tocar, de querer estar lá, alisar o seu corpo, de querer fazer um convite informal, convidar para sair, de oferecer algo. Então isso já é barbaramente crítico, que nossa realidade também é a mesma, onde nós, mulheres trans, ainda são bem mais piores. Enquanto muitas vezes o homem, ele chega para uma mulher e diz, e aí, boizinha, bora sair, gostei de sua roupa. Aí já vê um decote ali, que já ele já chama a atenção dele, vê um short curto, ele já querer se empoderar daquele corpo. Nós também sofremos por isso, onde muitas vezes a gente está no dia a dia, seja lá qual roupa discreta que seja, um vestido ou uma saia, mas por ser uma característica de uma pessoa trans, onde essa população ela já é totalmente direcionada à marginalidade, à exclusão, a um meio de prostituição como único meio de vida, porque nossa realidade de exclusão ela já é dada desde o início da nossa renascença de vida, que a pessoa trans, eu vejo algumas feministas que já utilizaram assim, não porque você agora passou a ser, vocês passaram a ser trans, não, gente. Nós, pessoas trans, nascemos trans, mas devido à opressão que existe na nossa família, temos que ainda nos resguardar em nossa identidade de gênero.
e só passar a assumir, muitas vezes na nossa adolescência, como dali já somos excluída, que ou assume que realmente você quer ser para ser feliz, ou então tem que se viver dentro de um armário que para a família e o meio social você é vista como um gay afeminado. Aí é aceito, passa a ser aceito ali, é o merda, é o gay afeminado. Mas quando você passa a assumir a sua condição enquanto mulher trans, ali já é uma exclusão total, onde você só tem um único meio de sobrevivência, que é ou a prostituição, ou então o mundo das drogas, que é um mundo totalmente em viés, porque tem um mundo de ida, mas não é muitas vezes não é um mundo de volta, como se não tem uma família, um abraço dentro dessa sociedade que possa lhe abraçar, lhe incluir, dizer, não, companheiro, eu posso lhe ajudar por um outro meio de vida. Então as pessoas ligam muito essa questão de genitália, que é algo totalmente irracionário, é algo que não existe justificativas suficientes, plausíveis, para que você não seja reconhecida e respeitada enquanto a mulher que realmente você é, pela construção de gênero que você passou a ter. Nossa construção é uma construção única e definitiva. Não tem como você dizer, não, hoje eu sou trans, mas amanhã eu não vou ser trans, eu vou ser um gay, ou eu vou ser um ser humano qualquer, porque você vai ter que se desconstruir total. A desconstrução, ela não é uma desconstrução que eu digo física, não é as próteses que você pode tirar, não é os seus seios que ali vão ser retirados, não é o cabelo que vai ser cortado, não. É uma construção psicológica que a gente faz, principalmente essa, psicológica. Uma vez que, como teve essa realidade da nossa companheira aqui, que teve aí o documentário, ser feita toda a sua desconstrução por uma sociedade totalmente excludente. Mas a construção dela principal não vem só da aparência física, vem do psicológico dela, a qual ela se reconhece enquanto mulher trans. E ela tem o direito de ser reconhecida e respeitada, mas que ao mesmo tempo que essa sociedade nos exclui, nos tenta colocar em padrões do que é ser homem, o que é ser mulher, onde o homem em si, ele não pode ter essa transição de gênero, de passar por que você é homem, é menino, tem que brincar de carro, tem que empinar pipa, tem que jogar peão, essas brincadeiras em si. Mas que você é mulher, que sei lá, moça que tem horário para sair, que não pode ficar até tal hora na rua. Então essa criação que temos hoje na nossa sociedade é uma criação que já é baseada nessa opressão de família. Onde a mulher ela não pode utilizar, uma menina em si não pode utilizar roupa curtinha, que só pode brincar de boneca, que não pode brincar com meninos, porque ela já vai ter uma influência. E os meninos, e os pais dele, na verdade, né, já diziam, olha, é tua namoradinha. Ali ele já queria já um consentimento daquela pessoa, enquanto criança, de namoradinha, de trocar carícias. Mas através do machismo que é imposto àquela criança, e não uma visão de igualdade e de respeito. Então a nossa construção, nossa ideologia enquanto participação de igualdade a respeito da nossa identidade de gênero, enquanto mulheres transexuais, mulheres travestis, é totalmente única e absoluta. Enquanto ainda existir essa divisão de mulher trans não ser reconhecida dentro do feminismo pela sua luta, pelo respeito à sua construção de identidade, a cada dia só vai se fragmentar nossa população e a população de vocês também, mulheres cisgênero feminista, como nós transfeministas. E a cada dia essa opressão conservadora aí está barbarizando e está crescendo o machismo na nossa sociedade. Isso é totalmente alarmante no nosso país. É uma realidade que a gente tem lá no sul, mas aqui no Nordeste é bem mais pior. É bem mais pior, sabemos disso. Uma vez que em décadas anteriores, as mulheres no todo não poderiam estar ocupando os espaços de hierarquia de trabalho, não poderiam ter acesso a mínima dignidade que é o trabalho. E se ela já era oprimida a se colocar dentro de uma ferramenta chamada casa, e ela não poderia sair. Essa realidade existe hoje no nosso Brasil. Existe avanço, sim. Existe avanço de mulheres, como temos nossa presença hoje. Não estou aqui levando parte de ninguém, na verdade, gente. Jamais. Mas tem um exemplo de uma presença hoje que ocupa aí a presença do nosso Brasil, mas que há décadas anteriores, por uma sociedade racionária, machista, isso era um absurdo, era um ato que de forma alguma poderia ser visível uma mulher estar ocupando espaço como esse. Então nós, hoje em dia, também temos essa evolução. Evolução entre aspas, porque a gente sai na rua aqui, ainda existe aquela história dessa música horripilante, que é um menino ou menina. Não tem a ser... Não vejo uma espécie de cultura que a gente tem aqui de levantar a música como essa. É menino ou menina. Que foi direcionada exclusivamente à nossa população, de você passar ali na Boa Vista, você ouvir isso a gritos, e você tem que baixar muitas vezes a cabeça para tentar passar ali por despercebida, por demais que
não seja, não tenha como, porque até porque tamanho, cabelo, corpo, tudo impossível. Mas que se a gente for parar, ali vai ser bem mais pior. Até agora há pouco mesmo eu estava com uma amiga minha, que eu vinha lá no próximo Riachuelo, aí gritaram, ô menino, ela só fez olhar para trás, minha gente. E o cara gritou, a mulher de pênis, a mulher de ovo. E isso eu peguei na mão dela assim, eu fiz, amiga, ou a gente parte pra briga, ou vamos ter que seguir em frente. E aí, cuidado com a mulher do Paraguai. Isso eu já vi que é uma bancada. Tem uma música do João do Morro, fez, foi até, inclusive, uma música que teve uma repercussão muito grande, e graças a Deus ela foi proibida, que era uma música totalmente machista, sexista, e ali opressora a nós, enquanto mulheres, seria político do nosso espaço. Então, quando eu olhei para trás, tinha uns 7, assim. Se fosse até 2 ou 1, ainda ia parar para falar com ele. E falar em um ato de defesa e construção à nossa identidade de gênero como pessoa. Mas como tinha vários, eu não poderia nem mesmo chegar perto, porque ali eu seria barbaramente, eu e minha companheira que estava comigo ali, agredida e violentada. Então eu segui andando e aos poucos eu vi que as pessoas olhavam para mim assim, mas elas viram que a nossa reação foi diferente. Que a gente não teve uma reação que basicamente é vista como a sociedade, como a marginal, como a agressiva, a imperativa, que elas poderiam tirar a roupa ou gritar que nada, tu quer ver o que é aqui. Não, a gente passou ali dignamente, mostrou a essa sociedade o que realmente somos, nosso respeito enquanto mulheres. Embora o seu opressor está lá ainda, ali gritando e barbarizando, não só com nós que se passa uma moça, e aí gatinha, vem cá, posso lhe conhecer? Isso é no dia a dia, o machismo ele está no dia a dia, seja no ônibus, na faculdade, na rua, é algo que nos leva ao nosso longo de nossas vidas, que nos persegue. Então, enquanto não houver uma concepção de igualdade, de junção a nós mulheres, minha gente, só irá ocorrer realmente todo esse retrocesso que vem ocorrendo aí, que querem a bancada conservadora aí, quer realmente fazer, quer nos oprimir, quer nos colocar até em décadas anteriores, colocar dentro de casa, onde a mulher só era vista somente ali como uma mulher mãe de família, a mulher que não poderia ter espaço, o direito de estar ocupando o trabalho, a mulher que não poderia estar, nem ao menos, ter a sua dignidade de estar sendo vivenciada em grupos como esse de diálogo. Que até mesmo isso era proibido. Que nós também não era diferente, que uma vez que as companheiras que já têm uma realidade bem mais, ser mais construtiva que a minha, né, de história, até décadas anteriores o mercado de São José passava a ser ali uma trans, ela era apedrejada, ela era ali vista como um ser de outro mundo, onde eles pegavam melancia, tomate, sacudiam. Então ou você corria ali para lhe resguardar de sua segurança, ou então você era morta ali, agredida ali barbaramente, e ali ficava por uma sociedade que não quer, que lhe exclui a todo momento, mas que ao mesmo tempo que lhe exclui, é a sociedade que, por outro lado, um outro viés, lhe vê à noite e lhe admira. Quando a gente fala da questão da prostituição, não é só a prostituição, não é só os homens que nos procuram enquanto profissionais de sexo, não. Mulheres também procuram. Muitas vezes os homens que nos param na avenida, na BR, são homens que querem sair conosco, pagam muito bem, mas querem somente ouvir e desabafar. Como também existem mulheres que param em seus belos carros e para casais e chegam ali só para conversar, para desabafar e para se entender nós, para também entender o lado deles, com opinião. Mas que ao mesmo tempo nos procuram à noite, mas no dia é aquele que aponta, olha a travesti ali, olha ali, olha, pega, usa isso, aquilo outro. É homem ou é mulher? Não, parece não. É. Então a gente vê por outro lado que a nossa sociedade ela é também aqui fragmentada, mas que a nível nacional, Brasil, todo o completo, é uma junção de exclusão que a gente tem. Saiu agora há pouco, estou já encerrando. A primeira transexual, uma amiga minha, Kelly Vieira, lá de Florianópolis. Ela faz parte da Secretaria da Mulher lá em Florianópolis. Ela é então foi uma conquista muito grande. No Nordeste temos na SPM, na Secretaria de Políticas para a Mulher, lá de Salvador. Temos a Milena Passos. Então isso já é uma conquista, já é um avanço de visão de igualdade, onde mulheres transexuais estão lá ocupando enquanto mulheres. Não estão lá ocupando esse espaço enquanto órgão sexual. Então isso é que a sociedade tem que desmistificar totalmente. É a junção e a inclusão de nós, mulheres trans, enquanto mulheres. Porque enquanto ocorrer essa visão de mulheres trans são as mulheres que vão ser aquele órgão ali,
é que vai nos violentar, é que não deve aceitar pela questão do que é um pênis, o que é uma vagina, a visão do movimento feminista, do movimento radical. Só vai a cada dia só ocorrer toda essa fragmentação e totalmente evasão da junção, do fortalecimento de nós enquanto mulheres trans, mulheres cisgêneras dentro dessa sociedade. Obrigada. Então, vamos passar para todo mundo falar, quem quiser, e eu queria só fazer uma provocação para as mulheres cis que estão